Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos em mais um podcast de Inclusão e Essa Questão. Eu sou a Fer, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. E um tema muito importante, falando da saúde da mulher, 40 a mais. Se você tem 40 a mais ou 40 a menos, fica aí, porque a gente vai falar de você aí também. Tô com uma convidada aí pelo especial. Só que antes disso, dá aquele like no canal, para espalhar a inclusão para todo mundo, tá? Valeu por tudo, obrigado por tudo, porque sem vocês eu não estaria aqui no podcast. Graças a Deus, há mais de um ano, estou muito feliz, porque inclusão é a questão, e aqui a gente engloba todos os assuntos. Só que antes de mais nada, eu não poderia estar aqui sem os nossos patrocinadores, porque sem eles eu não poderia estar trabalhando e levando a inclusão para vocês. Vai! Oferecimento: H-Dalf Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Muito obrigado a vocês, patrocinadores, por tudo. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo engajamento. Obrigado por acreditar na inclusão, porque todos os patrocinadores que estão aqui é porque acreditam e a maior parte deles estão comigo desde o começo. Então eu agradeço de coração mesmo. E antes de mais nada, eu quero oferecer a minha palestra para você sobre inclusão, seja na empresa, seja na escola, seja na faculdade. Inclusive, eu fui agora na Unilago dar uma palestra de inclusão para o pessoal da medicina. Um beijo para o pessoal da Unilago, pessoal de Petrolina que entrou em contato comigo para dar palestra, pessoal de Minas também. Um beijo a todos vocês e vamos fazer inclusão, porque a inclusão se faz na prática, né? Tem que colocar a mão na massa e vamos lá. Obrigado a todos vocês. E agora, falando da nossa convidada, eu não apresento ninguém, porque eu gosto da pessoa se apresentar. Lívia ou doutora Lívia, eu passo a bola para você e fala por que você está aqui hoje, meu amor. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Fer. É muito gostoso a gente poder falar da saúde da mulher 40 a mais, com uma mulher 40 a mais tão especial como você, né? Verdade, 41. E a gente busca trazer essas informações, assim como você sempre vem trazendo, para que a gente deixe a população com bastante segurança para se cuidar, para ser uma pessoa melhor, para ter qualidade de vida. E a inclusão é super importante nisso, né? As mulheres 40 a mais, elas precisam se cuidar todas. Incluindo as pessoas que têm dificuldade de alguma maneira. Com certeza, né? porque todo mundo fica velho, né? Todo mundo não, velho não, a gente fica experiente, Fer. Ninguém fica velho não, a gente fica experiente. É isso aí. E por que você escolheu lidar com essa faixa etária de 40 a mais? Eu fiz ginecologia e obstetrícia, né? Então, eu sempre trabalhei com mulheres. Então, eu tive uma época da minha carreira que eu fiz obstetrícia. Então, eu fiz muito parto, eu trouxe muita criança no mundo. Ajudei muitas gestantes. Trabalhei sempre muito com adolescente também. Que Isso. bacana. Eu fiz sexualidade, então eu gosto bastante de fazer iniciação sexual, orientar bem o adolescente. Só que aí eu comecei a perceber
que essas mulheres com mais de 40 anos, elas acabavam ficando um pouco deixadas de lado, porque elas não engravidavam mais, Sim. e aí às vezes elas iam no consultório do ginecologista que fazia obstetrícia, tinha que ficar esperando atender gestante que estava com emergência Verdade. e tudo mais, e aí às vezes a gente acabava não estudando muito até essa mulher de 40 a mais, porque ela já não, acaba chegando na menopausa, não vai mais usar anticoncepcional, então aí acabava não se preocupando com a contracepção. Aham. É uma mulher geralmente mais madura, que já está num relacionamento mais duradouro, Aham. então não tem tantas preocupações de prevenção sexual e Sim. tal, e aí a gente acabava deixando essa mulher. E Aham. aí, essa questão de hormônio é uma coisa que, infelizmente, na ginecologia, a gente sempre estudou muito por cima, né? Aham. E aí eu comecei a sentir dificuldade, aí eu comecei a me aprofundar mais no estudo Que legal. hormonal com cursos de endocrinologia. É. Porque tem tudo a ver. Exatamente. Com hormônio, com... E aí eu fui buscando informações, aí eu comecei a atender essa paciente com mais de 40 com mais cuidado, ouvir mais o que ela precisava trazer Aham. para mim, e eu percebi que essa mulher precisava mesmo que alguém sentasse e escutasse ela. E aí conforme você atende uma, atende outra, aí conta pra amiga, aí gosta do atendimento. Aí vai indicando, vai E aí indicando. foi. E aí acabou que nesse tempo também nasceram minhas filhas, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e uma de 3 anos. Ai, que E lindinha. essa questão do consultório de obstetrícia ficou um pouco mais difícil pra Porque mim. tem que cuidar das meninas e tal, né? Porque obstetrícia, você tem que estar disponível 24 horas. certeza, E aí, com as eu minhas acho filhas que vai ser. pequenininhas, eu queria ficar mais presente com elas. Com E aí, eu certeza. precisava ir para uma fase do consultório que eu ficasse mais no consultório e não tanto no centro cirúrgico, fazendo parto. Aham. Então, acaba que eu fui me apaixonando conforme eu fui estudando com isso. Com certeza. E calhou super na minha fase de vida, que tô nos 40 aí lá. Ainda não, Exatamente. Daqui um ano. Daqui a pouquinho já tô aí, né? E isso foi uma coisa de reposição hormonal que eu achei muito interessante. Toda mulher vai ter que ter reposição hormonal. É que assim, Fer, o que a gente precisa pensar? O nosso corpo, ele veio seguindo a vida toda reprodutiva como uma produção hormonal, Aham. né? Então, o equilíbrio do seu corpo sempre foi baseado nesse tipo de hormônio. Aham. Quando a gente entra na menopausa, o ovário para de produzir principalmente 3 hormônios, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Aham. E aí, muita coisa sai do eixo. Então, a gente aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como Sério? hipertensão, infarto, AVC. A gente aumenta o risco de osteoporose, então o osso vai ficando mais fraquinho, Sim. a gente vai tendo mais chance de quebrar esse Sim, osso, de sim. ter fraturas. Sim. Tem a questão cerebral. O nosso neurônio, com os hormônios, ele tem muito mais neuroplasticidade. Sim, sim. E aí, com a menopausa, ele começa a ficar mais, como se fosse desidratado. Então, aham. começa a ter dificuldade de memória, dificuldade de concentração, podendo levar uma demência. Então, a questão da reposição hormonal Nossa. tem muito a ver com a questão de sintomas, que a paciente, assim que perde esses hormônios, ela começa a ter alguns sintomas, como os calores, irritabilidade, diminuição da libido, Olha, falta de mas sono. A irritabilidade na TPM, a minha é total. É como se fosse uma TPM constante. Você tem noção disso? Então, assim, é difícil para essa paciente que entra na menopausa. Verdade. E aí, antigamente a gente falava assim, se você tem sintoma, você faz a reposição. Aham. Hoje a gente já tem uma outra visão. Hoje a Uhum. gente indica mesmo para quem não tem tantos sintomas assim, Uhum. para prevenir as complicações futuras. Aham. Entendeu? A partir de quantos anos você acha que tem que ter reposição hormonal? Então, isso é muito individual, Fer. O que a gente sabe hoje? Vamos pensar que você menstruou aos 12 anos. Uhum. A gente tem hoje, pelos estudos, uma média de 33 a 40 anos de produção de hormônio. Sim. Então, se você menstruou aos 12, aos 45, 46, o seu ovário já pode começar a entrar em falência. E aí, ele entrou em falência, você entrou na menopausa, a gente vai começar a substituir esse hormônio que ele produzia por outros. Só que hoje a gente percebe que a mulher tem 5 até 10 anos antes dessa menopausa já algumas falhas hormonais. Ou seja, vamos pensar que você vai entrar na menopausa aos 50. Uhum. Aos 41, você já pode ter algumas deficiências hormonais? Já. Claro, mais sutis, mais leves, né? Mas a gente sabe que
quanto mais cedo a gente começa a acompanhar os níveis Aham, hormonais aham. e equilibrar o que tiver em desajuste, Aham. mais qualidade de vida você vai ter a longo prazo. E aí, isso trabalha com remédio, com comida? Como é que é essa coisa saudável? Porque eu vi que você trabalha muito com essa questão Isso. saudável da mulher. Então, como é que funciona isso? Isso. É que assim, né, Feira, a gente tem que lembrar que a mulher não é só um par de mamas e uma vulva, né? A gente tem que pensar no corpo como um todo, né? Então, assim, claro que se o seu intestino está funcionando bem ou mal, isso vai interferir na absorção dos nutrientes e vitaminas do Perfeito. alimento que você come, Perfeito. na eliminação de agrotóxicos, de remédios que você usa que precisam ser Perfeito. eliminados. Perfeito. Do mesmo jeito, o sono. Se você não dorme bem, o que vai acontecer? Todos os hormônios que são metabolizados à noite, você não vai ter. Então, melatonina, Ixi, hormônio tá do lascado, porque eu crescimento. sou da noite. Então, Eu- você é da noite, mas teu corpinho não é da noite não, gata. Tem que dormir. O nosso corpo, ele foi feito para repousar à noite, para renovar as células, para fazer toda... Você sabia que é à noite, no teu sono profundo, que você sedimenta a memória? Ah, é? Quanto mais tempo você dorme, produz melatonina, hormônio do crescimento, melhora a sua memória. Olha, Exatamente. isso assim tem que ser à noite, não pode ser aquele sono da manhã. que Não, gata, tem que ser no escurinho da noite mesmo. É que eu sou poeta, as coisas, as ideias vêm à noite, Mas cara. só que aí o seu corpinho hormonal, a sua orquestra hormonal, ela fica em deficiência aí. Tô levando um puxão de orelha aqui, ó. Nem foi na consulta, já tá tomando bronca, coitada. Tá vendo que eu já perdi a paciente já. Eu vou. E essa questão da alimentação também é importante, né, Fer? Porque assim, se a gente come alimentos, por exemplo, industrializados, muito como que a gente chama de conservantes, Aham. de corantes, Enlatado, né? enlatados, isso vai prejudicar nossas células, vai envelhecer mais rápido, vai ter mais dificuldade de absorção dos nutrientes. Então é importante a alimentação. Então a reposição hormonal, ela é muito boa e ela é super importante, sim, mas ela sozinha não vai conseguir equilibrar esse Aham. corpo. A gente precisa do resto. E aí, isso é com hormônio mesmo? Essa reposição hormonal é com hormônio mesmo, né? A gente tem hoje o que a gente chama de hormônios isomoleculares. Entenda da seguinte forma. Sabe quando a gente pega aquela forminha de massinha de modelar de criança e faz um monte de patinha igual? Sim. É a mesma coisa. Hoje a gente consegue pegar, por exemplo, uma molécula de progesterona, que é um dos hormônios que o seu ovário produz, Uhum. e fazer cópias idênticas a ela. Uhum. E aí, na hora que a gente joga dentro do corpo da mulher, a célula que recebe esse hormônio, ela não sabe se foi o ovário que mandou ou se é um hormônio de fora, de tão parecida que ela é. Olha que interessante. Só que isso, graças a Deus e graças à indústria, né? Que legal. Porque isso há, por exemplo, 15, 20 anos atrás, a gente não tinha. Legal. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de hormônios isomoleculares, Tá. que são moléculas idênticas, que o pessoal conhece muito como bioidênticos. Uhum. Então, esse tipo de hormônio é o que a gente faz de mais seguro hoje para repor na menopausa. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa agora em relação a mim. Eu que tenho uma deficiência, tá? E a minha dificuldade não é que eu não posso engravidar. Hoje não mais tem que ter preocupação porque eu já tô com 41. Mas antigamente também, pelo fato de eu não me movimentar tanto e tal, porque os hormônios, com uma gestão, os órgãos comprimem e tal, todas essas coisas que você sabe. E também, pode ter algum risco de trombose? Isso. Então, hoje a Com gente esses hormônios? tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de hormônio, Aham. com a forma que a gente vai usar e com a dose. Então, Ah, por tá. exemplo, Fer, o hormônio estradiol hoje, a Aham. gente sabe que se a gente usar ele via oral, ou seja, com um comprimido que você engole, Uhum. ele tem mais chance de causar trombose. Então, Uhum. nas pacientes que têm um fator de risco ou Aham. que tem mais chance de ter trombose, Aham. por exemplo, já teve uma história de trombose
trombose, ou uma paciente que já tem alguma alteração de varizes, uma paciente sobrepeso. Então, essa paciente, a gente nunca vai fazer o estrogênio via oral. Aí, a gente usa em forma de creme transdérmico. Isso, cara? Isso, Sério? porque aí a gente... É como se você passasse um hidratante na pele mesmo, e absorve o E hormônio absorve. pela pele. Que legal. Aí Mas eu diminui vou- o risco, Eu vou lá, entendeu? então. Porque assim, o meu medo era esse, porque eu fui no vascular e ele falou, Fernanda, você tem, não tem problema nenhum, você corre o risco como qualquer outra pessoa normal. Mas aí, Olivia, eu fiquei encanada e eu não tomei, entendeu? Na época que eu namorava anticoncepcionais suas, eu não tomei, entendeu? Com medo de ter alguma coisa. Por isso que eu estou te perguntando desse negócio dos hormônios. Sim. Entendeu? Porque era a questão do anticoncepcional via oral, Via né? oral. Isso. Aí, o via oral é aquilo que eu te falei. Ele aumenta... Claro que ele não vai aumentar muito. Mas, assim, se a gente pode evitar, melhor ainda, E né? tem um hormônio hoje anticoncepcional que passa na pele também? Na pele, o que a gente tem de pele é um adesivo. É um adesivo, aquele adesivo que Isso. você coloca de um lado, depois passa pro outro. Isso. Que aí você vai trocando ele de tempos em tempos. Ele vai diminuir o risco de trombose porque o estrogênio não passa via oral, com Que certeza. bacana, aí dá uma segurada boa. E tem também o anel vaginal, né? Anel vaginal. Tem um anelzinho que você coloca dentro da vagina, ele fica lá 3 semanas, na última semana tira e menstrua. Tá. Tem também o DIU sem o estrogênio, que é muito interessante também para quem já tem vida sexual ativa. O método que eu mais uso no consultório para prevenir gestação como contraceptivo é o DIU. Porque assim, o que eu vejo de vantagem no DIU, Fer? Não precisa você lembrar, porque assim, tanto o comprimido, como o adesivo, como o anel, você tem que estar lembrando o período de trocar, o período de tomar. Sim, O DIU não. A gente coloca dentro do útero, ele fica lá por 5 anos. Depois de 5 anos, a gente tira e faz tudo por dentro da vagina, como se fosse um Papa Nicolau normal, com anestesia local, dentro do próprio consultório. E ele tem uma eficácia maior, né? Que Então, legal, e eu não acho... tem risco nenhum, é tranquilo. A chance de engravidar com o DIU hoje é em torno de 0,5%, que é praticamente a mesma do anticoncepcional. Entendeu? Perfeito. Então, assim, e é uma coisa importante da gente falar, né? Porque muitas pacientes que começam com essa bagunça hormonal na pré-menopausa, antes mesmo de entrar na menopausa, elas acabam falando assim, mas eu já tenho mais de 40, eu já tenho 45, então assim, eu não posso, a chance de eu engravidar praticamente não existe. Existe, tá, Fer? Enquanto tem menstruação, tem risco de engravidar. E isso é muito importante a gente falar. Só vai... eu não posso mais engravidar, só quando realmente entrar na menopausa e o ovário não produzir mais nada de hormônio. Enquanto isso, tem risco. Exatamente, tem risco, tem que ficar de olho aberto, antena ligada. Eu já levei algum susto durante então, você sabe do que eu tô falando. Porque aquele dia se menstruar, quase... E dá uma dorzinha, né? Dá uma dorzinha. Escuta, eu vi um vídeo seu que eu achei muito legal. Qual é a diferença de climatério, menopausa, aquelas coisas todas que eu adorei teu vídeo. Isso, é muito legal porque assim, as pessoas ouvem muitos nomes e acaba se confundindo, né, Fer? Então, é bom a gente colocar nomes para que na hora que vocês veem as mensagens, vocês saibam do que a gente está falando, né? Então, menopausa, esse nome menopausa significa a última menstruação da vida da mulher. Só, é um dia. Então, vamos pensar que no dia 20 de julho de 2024 você menstruou e desde então você não menstrua nunca mais na sua vida. Então, a gente sabe que aquela foi a data da menopausa. O período, os anos que vem antes dessa data e depois dessa data, a gente chama de climatério. Então, ele vai começar mesmo quando estão aquelas oscilações hormonais muito leves, 5 a 10 anos antes da menopausa. Aí você parou de menstruar, foi a menopausa. E aí, depois, os anos que vão a seguir da menopausa, também a gente chama tudo de climatério. Aí tem aquelas ondas de calor, aquelas coisas todas que dão... Isso, que são alguns sintomas, né? E é normal também a gente ter paciente que fala assim, eu não sinto nada. Não sinto calores, não sinto nada. Eu preciso me cuidar? Sim, tem que se cuidar, porque não tá sentindo nada, mas lá dentro as células estão sofrendo todas as alterações, né? Foi o que você respondeu.
mesmo depois dos 40, tem que começar a se cuidar e ver como é que tá as coisas. É isso? Exatamente, 40 exatamente. mais ou 40 menos. Na verdade, desde criança, né, Fer? Porque assim, o que a gente faz na adolescência, a gente vai colher nos 30, 40. O que faz nos 30, 40 vai colher lá nos 60, né? Verdade, obrigada. Então tem que ficar atento. E deixa eu perguntar uma coisa, essa questão do anabolizante. Como é que interfere? Como é que funciona? É que acontece, né? Quando a gente faz uma... Qual é a diferença entre reposição hormonal e anabolizante? Isso, na reposição hormonal, o que a gente faz? A gente tenta trazer a quantidade, os níveis hormonais ao seu natural, que a gente chama de fisiológico. Ao que vamos pensar, a gente tenta fazer com uma mulher de 50, como a gente está hoje nos 40, tá? Então, os mesmos níveis. Então, a gente vem trazendo o equilíbrio natural da mulher, tá? Quando a gente fala de anabolização, a gente está trazendo para níveis acima do normal, suprafisiológicos dos hormônios masculinos, a fim de aumentar, hipertrofiar a musculatura, fazer toda aquela alteração. Isso, muitas vezes, faz um bloqueio do seu ovário na produção do hormônio natural. Perfeito. Então, muitas mulheres que anabolizam nem menstruam, porque tá com o eixo todo alterado. Isso pode causar... Isso a longo prazo pode ter muitas consequências, né? Porque pensa, se eu tô com níveis muito altos de hormônios, eu não tenho receptores chaves para encaixar nesses hormônios com a quantidade que tá vindo. Porque é muito grande. É muito maior do que o seu corpo aguenta. Não dá conta. Exato. Então acaba sobrando muito hormônio sem lugar para encaixar. E isso pode gerar, forçar muito o fígado a metabolizar isso, Caramba. gerando insuficiência do fígado, insuficiência renal, porque o rim e o fígado, eles vão jogar para fora o que não é legal, né? Vital, o rim, o fígado é vital, correto? Exato. É como coração, é vital. Exato. E Porque aí a gente tudo tem que passa por pensar, ali, né? exato, tem que pensar todo o que o excesso desse hormônio vai fazer com o seu corpo, né? Então tem aquele ganho imediato, né, Fer, que é a estética e tudo mais, mas e a médio e longo prazo? Porque hoje eu vejo muito esse negócio de fisiculturismo e eu fico muito preocupada com as mulheres que... Entendeu? Porque assim, tem uma grande diferença, né, Fer? Uma coisa é aquela pessoa que é profissional daquilo, que tá com acompanhamento médico, nutricional e tudo mais. Então pode ter isso aí, tendo acompanhamento profissional, pode ser fisiculturista normal? Pode. A pessoa que é um atleta dessa área, que tem um médico, um profissional acompanhando... Você já assim ou ainda não? Nenhuma Então, eu até peguei, Fer, só que como não é uma área que eu trabalho muito, que eu só fico mais no fisiológico, eu acabo encaminhando para outros profissionais que fazem isso. Porque tem que ter muito cuidado, tem que estar sempre monitorando muito para evitar as consequências disso. E, na verdade, não é o que a gente vê hoje, né? Então, hoje a gente vê gente usando doses, assim, prescritas eu fico muito preocupada. Educadores físicos, prescrito por nutricionistas que não têm uma formação adequada para acompanhar esse tipo de alteração, né? Já teve na academia pessoas que usaram anabolizante, assim, e aí deram uma chamada legal, assim, sabe? Em uma academia que eu passei. Não na que eu estou hoje, mas numa academia que eu passei. O pessoal ia lá e inventava. Na própria academia, né? Exatamente. Exatamente. Isso é preocupante, porque tá zero acompanhamento, né? Não tem nenhum acompanhamento. Aí tem muitos riscos, com certeza. Aí, acarreta problema cardiológico, tudo, né? Renal, e isso assim, o que a gente vê, né? Fora toda a questão neurológica, né, Fer? Mexe com tudo, então. Tudo, com certeza. É perigoso. Ainda mais a longo prazo, né? Quem faz por muito tempo, né? E pros homens é a mesma coisa, né? É que os homens, eles toleram um pouco mais, né, Fer? Porque eles têm mais níveis de testosterona do que a mulher, né? Mas o que eles trabalham no anabolismo são níveis muito altos, né? Que acaba sendo prejudicial até para o homem que não tem um acompanhamento legal, né? Nossa, que perigo. É que a estética hoje, né? Essa questão das redes sociais, as pessoas se comparam muito, né, Fer? As pessoas sempre querem estar melhor que o outro, aí tem um monte de filtro, aí perde, né? Perde os parâmetros, né? E os valores, né? E perde noção da saúde e acaba podendo ter um risco muito grande, né? Com certeza. Eu me preocupo muito, de verdade. Eu vejo o pessoal na academia lá e eu falo, meu pai,
né? Mesmo com plástica, com tudo, eu fico muito preocupada. Com certeza. É um risco muito grande. É um risco muito grande. E qual é o recado dessas mulheres 40 a mais que você dá em termos de ter vida sexual, de ter uma vida legal, saudável? O que você fala aí pra elas aí? Eu acho... Tem mais no teu consultório, que elas chegam assim e falam mais, assim, as perguntas, as coisas, Na verdade, hoje, como eu trabalho bastante com essa população 40 a mais, elas acabam já chegando sabendo como que é meu jeito de trabalhar por conta das redes sociais, né? Cara, e é legal pra caramba, acompanha ela aí, que foi por isso que eu chamei ela, e nós temos que levar ela pra lá, gente. Os vídeos dela é muito legal, cara. Ai, obrigada. E é legal porque a gente... No consultório, a gente atende uma paciente por vez, né, Fer? Quando a gente dá a informação na rede social, a gente consegue passar uma informação legal para muito mais gente, né? Então, por isso que a gente trabalha bastante na rede social, justamente para isso. Para a gente tentar abrir os olhos. Claro que a gente não vai conseguir atender 11 mil pacientes igual, não dá. Mas que 11 mil pacientes recebem aquela informação e se cuidam e ficam atentas. Isso que é a ideia, né, da rede social. E lá no consultório, a gente acaba atendendo muito as pacientes que começam a ter essas oscilações hormonais, né? Então, muitas vezes começam com alguma alteração de sono, muita alteração de humor, e é isso que você me falou. Então, a paciente fala assim, Lívia, eu tinha uma TPM uma semana antes da minha menstruação, só que agora parece que eu tenho as mesmas alterações da TPM muitos outros dias além dessa semana antes. Posso dizer, a minha dura 15 dias. Isso, exato. Então, isso é uma coisa que você vai vendo que conforme vai chegando próximo da menopausa, da última menstruação, vai se intensificando. E a mulher começa a perceber, aquela mulher que se conhece, você conhece o seu corpo. Então, você sabe, ó, essa não sou eu não reagia dessa forma a essa situação. Eu tinha mais tranquilidade, eu não me irritava com tanta facilidade, eu não chorava com tanta facilidade. Eu choro, eu fico nervosa, eu sofro. Então, a mulher, ela é uma oscilação de humor por conta do nosso ciclo menstrual mesmo, né? Mas a gente, nessa fase da pré-menopausa, a gente começa a ter mais oscilações e aí a gente começa a perceber uma mudança no corpo, né? O que é muito comum nessa paciente, ela chegar reclamando? Lívia, eu tô começando a acumular uma gordurinha na barriga, no abdômen, que eu não tinha antes. E eu faço os mesmos exercícios, eu me alimento da mesma forma, eu não mudei absolutamente nada. E é isso mesmo, porque o corpo vai mudando, o metabolismo, que é o ganho de músculo, a perda de gordura, vai mudando. Então, é importante, eu sempre fico no pé falando dos exercícios, porque o exercício, além dele ajudar na queima de gordura e no quem músculo... acomodado aí, ó, tem que puxar a orelha aí. Tem que fazer, porque a gente tem que ir fazendo um banco de músculos para velhice, né? Quanto mais musculatura forte, porque mais perde, saudável. Né? Perde. Né? Se você ficar sem fazer nada depois dos 40 anos, você vai acumular 2 quilos a cada 2 anos de gordura. Sério? Aí, Ulisses, se cuida aí que a gente tem que malhar muito. Então, porque eu gosto de malhar. Ótimo. Eu faço 3 vezes por semana, 2 Perfeito, vezes. Faço jiu-jitsu. Que legal! Então, isso eu adoro. E tem que ser. A mulher com mais de 40 anos, ela tem obrigação de fazer exercício de força para conservar essa massa muscular. Senão vai acontecer o que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da massa muscular e o acúmulo de gordura. E isso causa hipertensão, isso causa diabetes, isso faz com que a mulher tenha mais risco de morte, né? Cara, que legal. Então é importante. Você vê como é que... Nossa! E eu fico no pé do exercício, as pacientes às vezes falam, já sei que eu vou tomar bronca que eu não tô fazendo, mas aí eu falo de novo, eu falo, um dia eu vou conseguir entrar na cabeça. E aí as pacientes, é engraçado, porque eu falo tanto isso, que às vezes elas chegam na consulta e falam, eu já sei que você vai falar do exercício, eu preciso, mas eu ainda não faço. Então, elas já chegam já sabendo, Que tipo de exercício que é bom? É para fortalecimento muscular, só uma caminhada? O que você indicaria para essas mulheres? Eu falo, Fer, que ou você não fazer nada, ou fazer pelo menos uma caminhada, já é alguma coisa. Mas vamos pensar o que é mais vantajoso para essa mulher com mais de 40 anos. É o músculo.
a gente precisa aumentar Aham. a massa muscular, Aham. tá? Então, como que a gente faz para aumentar a massa muscular? A gente faz exercício de força. Pode ser um funcional, pode ser uma musculação, pode ser um pilates com isometria. A gente precisa aumentar a força muscular. Viu, mãe? Fica a dica pra você. Porque a mãe não suporta fazer exercício. Mas tem que fazer mesmo sem suportar, Minha Fer. mãe não É necessidade. suporta fazer Ó, exercício. você gosta de escovar dente todo dia? Ai, que delícia, tô escovando dente. Ah, chegou de dentista? Não. Então, mas você escova, não é? É a mesma coisa o exercício. O exercício, ele tem que ser um hábito. É um cuidado com o seu corpo. Porque exercício pra mim é terapia, tá? É? Por quê? Por que pra que mim- é? Porque você libera serotonina, você libera dopamina. Aham. Ele é um antidepressivo, sim. Eu adoro. Eu acho que é uma terapia. Eu falo que quando eu entro no jiu-jitsu, pra mim é jiu-jitsu terapia. Com certeza. Aham, eu adoro. Com certeza. E isso é uma coisa científica, né? Isso é comprovadamente científico. Isso é neurotransmissor, isso é hormonal. A gente fica muito mais leve, melhora a libido, porque melhora a testosterona. Quanto mais massa muscular você tem, mais testosterona você tem no receptor, Aham, né? aham. E tem diferença da vida sexual? Sente mais libido, menos libido a partir dos 40? Como é que funciona Tem, isso? Fer. É que assim, a gente tem que lembrar que a questão sexual da mulher, ela é um Aham. pouco diferente do homem, Com né? certeza. Então, tanto é que o nível de testosterona no homem é muito mais alto que na Com mulher, certeza. né? Com Então, certeza. a resposta sexual da mulher, ela depende do estímulo que tem, né? O tanto que ela fala, que ela lê, que ela ouve, que ela se estimula em relação ao sexo, tem a ver com o corpo dela. Se a mulher não tá se sentindo bem, se ela não tem uma boa autoestima, ela não vai se sentir sensual. Com certeza. Tem a questão também do parceiro ou da parceira. Aham. Se ela não tá à vontade, se ela não tá se sentindo amada, aceita Com certeza. por aquela outra Do jeito que pessoa, ela é, aham. ela já não vai conseguir ter uma boa relação Aham, sexual com a sexual. pessoa. E tem a questão hormonal, claro. A gente sabe que a mulher após os 40, ela vai diminuindo a produção de testosterona dela. Só que muitas vezes isso não vai alterar a libido dela. Se ela tiver um bom estímulo, se ela tiver um bom parceiro, se Uhum. ela tiver uma boa saúde, Uhum. como sono, exercício muscular e tudo mais. Aham. Só que tem um efeito? Claro que tem. Porque a testosterona na mulher, ela não é exatamente para libido. Ela é para energia, para disposição, para questão neurológica. Ela ajuda muito na questão de massa muscular. Aham. Então, a mulher pós-40, com o declínio dessa testosterona, ela precisa trabalhar muito mais, tanto os estímulos sexuais, como também os seus hábitos saudáveis para continuar tendo uma vida sexual saudável. Aham. E é triste porque, assim, a nossa sociedade, ela estimula muito o prazer sexual masculino, É. né, Fer? E não estimula o feminino. E só o genital. Mas, Exatamente. E tem tudo um preparo antes. Né? Exato. A gente brinca que o sexo do homem, ele é naquele momento. Da mulher começa no café da manhã, né, gata? Tem que ter o café da manhã, o almoço, a janta, né, não? Pra aí chegar nos finalmente. E os homens, e é o seguinte, da mesma forma que dos homens sobe, desce feminino. Então tem que ter todo mundo, né? Exatamente. Então, esse estímulo precisa acontecer antes da relação, durante a relação com as preliminares, Aham. porque a excitação da mulher ela é mais lenta que a Com do certeza. homem. É, Só que é. também ela é mais duradoura, né? A gente tem essa vantagem. A gente fica um tempão excitada, o homem ali, pumba, acabou, já foi, né? Não? Mas a gente precisa falar mais sobre isso, né, Fer? É uma coisa que a gente precisa botar Só isso aí, cara, porque tu não fica com fala de sexo, não, cara, não, e pra quem gosta, é gostoso, cara. Tem que e é saudável, E é filho. É saudável. Ter orgasmo melhora a dopamina, melhora os neurotransmissores, diminui depressão, melhora a oxigenação cerebral, melhora a memória, raciocínio, renovação celular, previne câncer. Então, o orgasmo Não, é igual exercício, Fer. Tem que fazer, é gostoso. fazer. Ai, não tem um parceiro, faça sozinha. Tem uma situação, Se tem tanta estimule. coisa. Olha o filme, veja o filme. Não é a mesma coisa, não é, mas ajuda a aliviar muita coisa, cara. Exatamente. Então é importante se conhecer, é importante ter essa. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, ter uma saúde. O que fala que você tem saúde está incluso ter uma vida sexual saudável. Uhum. Você só tem Independente saúde se tem isso. Independente de ter um parceiro, Com parceira certeza. ou não.
Exatamente. Porque daí tem qualquer um também, Às vezes é melhor ficar sozinho, né, Fer? Com certeza. Mas é importante falar com as amigas, falar com a mãe, falar... É importante você seguir alguém no Instagram, uma sexóloga legal. É importante você Aí, ó, se eu indico estimular. aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa daqui é muito boa. Porque é importante, cara. Tipo, eu tô há um tempão sem parceiro. Mas tem que falar desse assunto, cara. É muito importante. É importante, porque a mulher, ela é tolhida a vida toda, né, culturalmente, sobre... a mulher só vai fazer sexo para reprodução. Só que a gente já tá numa outra era, né? Não precisa mais disso, né? Totalmente. A mulher, ela tem que ter o domínio do próprio corpo, né? Com certeza. Você tem alguma coisa pra falar que você gostaria de ter falado e não falou? Algum recado que você queira dar? Ô, Fer, eu queria saber de você. Se a gente for pensar na inclusão dessa mulher 40+, o que você acha que a gente precisa colocar? Vamos pensar num consultório ginecológico, por exemplo. Você acha, o que a gente precisa para incluir essa paciente dentro de um consultório, por exemplo? Nós médicos, psicólogos, dentistas, que muitas vezes a gente fica até sem saber, né? Eu acho que quando você não... Tipo, se você não tem informação, eu acho que você tem que perguntar primeiro pra paciente, como é que eu posso te ajudar? Mas em termos de acessibilidade, eu acho que a gente conversou antes um pouquinho, é daquela maca que desce, que sobe, que ajuda, vê a posição mais legal para poder abrir as pernas, deixar ela mais à vontade, não assim, porque aconteceu uma coisa muito, muito ruim comigo. Minha menstruação estava atrasada, eu fiquei até muito preocupada. E uma médica que eu fui, com certeza não era você, ela não conseguiu me examinar, porque o consultório dela era desse tamanho, e onde ela fazia o exame era desse tamanho. Então eu tive dificuldade para passar, eu já estava com muita dor porque não descia, e a gente fica com dor quando não desce, porque eu tinha todos os sintomas. Só não estava descendo. E aí, era uma marca hiper estreita, colocou minha perna para um lado, colocou minha perna para o outro, e não deu, cara. Ela tentou, e eu falei, ó, não dá, vamos parar por aqui, obrigado, mas não dá. Então, vê a forma, uma marca adequada, porque aí eu não pensei só em mim, eu pensei naquela senhora, para quem tem mobilidade reduzida, no obeso, uma pessoa obesa, como é que você vai entender? Foi essa a minha preocupação, porque não tem só eu, de pessoa com deficiência ou de alguma coisa que tem comorbidade. Outras têm, e isso me preocupou. Aí eu voltei na minha, que ela conseguiu me atender, porque eu estava viajando, e aí ela tem aquela marca mais ampla, aquela que coloca a perna e que dá pra abrir e fechar, então não fica tão espacate assim. Então, tem que tomar esses cuidados, viu, Lívia? Era isso que eu queria comentar com você. É toda essa abertura, cara. E é importante, até porque a gente vai atender o público, né? Então, o público, a gente tem... eu já tive eu já tive paciente com deficiência visual, que a gente não... Cara, que legal! Que a gente não tem, né? Todas as marcações no chão, né? Então, ela tava com um acompanhante. Se não tem, ele pergunta, como eu posso te ajudar? Exatamente. E aí vai fazendo todos os processos. Sim, e é importante, é até importante a gente falar sobre isso, né, Fer? Porque se não fala, se não tem informação, a gente fica sem saber, né? E aí não atende legal, aí pode perder um cliente, porque não tem como escolher cliente. Esse eu quero, esse eu não quero. Exatamente. Quando chega, você tem que entender, você não sabe a pessoa, você não sabe a história do outro e o corpo do outro. Com certeza. Né? Então Exatamente. eu acho que é basicamente isso. E a arte do doutora tem humanidade. Eu vi que você é uma pessoa humana, né? Porque tem gente que só olha o paciente, só descreve o medicamento ali, tchau, obrigado, e não é assim. Eu acho que o acolhimento, o afeto é muito importante. E isso não é para pessoa com deficiência, isso é para todos.
para todas as mulheres. E isso é o que a gente chama da medicina integrativa, né? Que na Ah, verdade obrigado. é a medicina que deveria existir para todo mundo, mas que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Que assim, eu vou no ginecologista, vai olhar a mama e a vagina e acabou. E aí eu não acho que é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que ver o paciente no integral. Então eu quero saber desde como tá o sono daquela mulher, eu quero saber como tá o intestino, o que que ela tá se alimentando, como que é o relacionamento dela com o marido, se ela tem filho, se ela não tem, se ela quer engravidar, se ela não quer, quando ela começou a menstruar, como que foi essa vida dela até ela chegar nos 40 anos, o que que ela já usou de medicação, então isso tudo é importante. Se o trabalho é estressante, se não é, se ela tem uma boa qualidade de vida, se ela tá feliz ou se ela não tá, e isso tudo interfere. Porque, na verdade, ela vai contar pra você. Exato. Porque às vezes ela tem tanta vergonha de falar pro marido, pra alguém, que ela não tem uma amiga de confiança, ela vai contar pra quem? Pro médico. Exatamente, até a parte sexual, né, Fer? Então eu tenho mulheres que nunca sentaram para conversar com o marido sobre a questão sexual, que o marido não sabe nem se ela tá satisfeita ou não, porque eles não falam sobre o assunto. Cara, é complicado, hein? Exato, e aí ela vai chegar lá, e aí na hora que você dá a abertura, você fala, olha, como é que tá a sua vida sexual? Você tá bem, você não tá, você tá satisfeita, você tem algum parceiro, você não tem, você... Aí ela fala, bom, ninguém nunca tinha me perguntado, agora eu vou falar. E às vezes é a primeira vez que ela tá falando sobre aquilo, porque ela sentiu abertura. Isso, porque aí você tira a barreira, ela se sente vontade, né? Você sabe com quem eu tenho bastante facilidade, assim, e que elas falam que, nossa, eu nunca tive facilidade, assim, com homossexual. Que legal, cara. Muito legal, porque assim, muitas vezes ela tá com um médico há tanto tempo e o médico nunca soube que ela é homossexual. Porque ele nunca deu abertura e ela também nunca falou. E eu converso já sobre isso na primeira consulta, né? Que legal. E aí ela vai, eu sou homossexual. Você é homossexual? Você já teve alguma penetração? Não, nunca tive. Então, não vamos colher Papa Nicolau. Por quê? O câncer de colo de útero, ele depende do HPV. E é transmitido pelo sexo. Se ela nunca teve penetração, por que ela vai colher Papa Nicolau? Me fala. Então, tem toda essa questão, né? E muitas vezes ela vem ali, colhendo Papa Nicolau, sendo invadida e sem ter necessidade. E é legal você trazer isso, porque quando a gente fala de sexo, a gente tem que tirar roupa, é uma invasão do próprio corpo. Exatamente. Porque a gente não conhece o médico, né? E tem que entender o lado, né, da mulher. Então, assim, colocar um aventalzinho, pedir licença, explicar o que vai fazer, com bastante cuidado. Sabe que eu ouço muito no meu consultório, Feri, que eu fico toda feliz? Porque, assim, eu sou mulher, então eu colho Papa Nicolau desde que eu comecei minha vida sexual. E é horrível, é um exame muito chato. Não dói, mas incomoda e é desconfortável, né? Então, não é um exame legal. Então, assim, eu vou conversando com a paciente pra deixar ela mais à vontade. E aí, a gente vai conversando, eu vou examinando, aí eu termino. Aí a paciente fala, mas e o Papa Nicolau? Não, já colhi. Já colheu? Não acredito que você já colheu. Então, eu ouço muito, todo dia, pelo menos uma paciente fala, é mentira que você colheu. Porque você vai conversando e vai interagindo com a paciente, vai deixando ela à vontade, que ela nem percebe que ela fez o exame. Que legal. Então, isso é muito gostoso, sabe? Que legal. Acho que essa é a nossa função, né? Cuidar da saúde da mulher. Você precisa fazer essa mulher se sentir acolhida e se sentir à vontade, por pior que seja o exame. Porque é verdade. Porque tem que se sentir esse tratamento integrado, humanizado que a gente precisa. Em tudo, né, Fer? Não só com o médico, né? Em tudo. Exatamente. E é o que eu sinto falta, porque eu passo por isso todos os dias. Então, eu imagino. E isso é pra todo mundo, não é só pra quem precisa de inclusão. Eu acho que isso é pra todo mundo, né? Porque pessoas são pessoas. Pessoas com deficiência ou sem deficiência são pessoas. Então, pra todo mundo. Exatamente. Homem, mulher, pra todo mundo. Você tem que tratar muito bem. Exatamente. E é legal você falar que trabalha com homossexual também, porque vai quebrar esse tabu mesmo. Exato, é muito legal. E assim, tem o mesmo corpo, tem a mesma idade, tem os mesmos hormônios e a gente tem que cuidar da mesma forma. E as mesmas dúvidas. Às vezes até mais dúvidas. É verdade. Quer deixar algum recado mais? Quer dar o endereço do teu consultório? Porque eu amei essa conversa, cara. Ai, eu que adorei. Muito obrigada. Eu me senti aqui no consultório. Ai, que gostoso. Então, na sala, conversando comigo aqui, cara. Ai, muito bem, essa é a ideia. Eu nem segui as perguntas aqui. Foi fluindo. Foi. É assim que é gostoso, um bate-papo, né?
Eu queria deixar aqui o convite que eu também tenho um podcast, o podcast Menos Pausa. Você que tem um livro, Muito legal o podcast Menos Pausa. A gente fala sobre assuntos específicos. Eu venho trazendo cada vez um profissional para falar sobre a área dele naquele grupo de mulheres. Então, a gente já falou com cardiologistas, com fisioterapeuta pélvica, nós vamos falar com psiquiatra sobre os transtornos mentais dessa mulher 40 a mais no próximo. E isso para trazer informações mesmo para vocês. Então, além desse podcast que a gente tem no Spotify e no YouTube, o Menos Pausa, também tem minha rede social, o Instagram, que a gente faz muita publicação, trazendo informação para essa mulher 40 a mais. Segue ela que é demais. Que é a doutora liviavieira.menopausa. E o meu consultório fica em São José do Rio Preto. Lá no Instagram, no perfil, tem um link para ir direto para o WhatsApp do consultório, onde tem todas as informações de endereço, fala direto com a secretária e tudo mais. Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui, Fer, me senti muito à vontade. Precisando de mim, só me chamar e eu te espero lá no consultório. E o link, se quiser, já vou me convidar. O link, se quiser, que eu vou no teu podcast, eu vou. É, isso aí. A gente conversa um pouquinho, porque é importante. Com certeza. Tá Muito bom? obrigada. Segue ela lá, segue nós aqui, porque inclusão é a questão. Obrigado a você que ficou nessa conversa maravilhosa. E mais uma vez, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vai. Oferecimento: H-Dalf Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo, que sem vocês eu não estaria levando inclusão para muitas pessoas e também não estaria aqui trabalhando como qualquer outra pessoa. Valeu, um grande beijo e até o próximo episódio.